Oi, tudo bem? Eu sou Marcos Arneiro, Self Coach. Hoje eu quero falar com você, continuidade do assunto que nós começamos ontem, sobre aprofundar um pouco mais sobre os critérios de como nós nos relacionamos com o todo, com o meio e com as partes, tá bom? Para quem não lembra ou para quem não sabe, dá uma olhada. Eu tenho um vídeo de menos de 10 minutos aí, e falando sobre a grande batalha espiritual que a gente vem passar por aí, tá? Que as pessoas pensam, e é muito interessante. A gente vai falar sobre ruptura da alma. Mas antes disso, eu gostaria de esclarecer para vocês esse ponto, que é um ponto chave, um ponto muito importante a ser considerado, tá bom? Quando nós falamos sobre essas expressões de como nós nos relacionamos, todas as pessoas têm bases e conceitos sobre relacionamento. Como é e como você se relaciona? Antes de você entender como é o seu relacionamento com o todo, com o meio e com as partes, eu gostaria que você soubesse que ontem nós aprendemos que nós temos filtros, que a reverberação espiritual, a virtude, a presença de Deus, a manifestação do Espírito, seja o que cada um queira chamar, ela passa para nós, ela nos alimenta, ela nos mantém. Essa conexão de vida, de manifestação de vida, não de vida da sua vida biológica, mas de vida espiritual. Existe um ser espiritual em você que ele tem que se manter vivo. Ela é feita por essa conexão, e essa conexão ela é feita por valores, que são as suas percepções do seu eu, do seu ego, do todo, das partes e do meio que você pertence. É muito interessante isso, porque esses valores, alguns são herdados, alguns nós recebemos por herança biológica, por criação, por cultura, por idioma, por posição social, por posição pessoal, por posição cristã. Porque se você foi criado em uma determinada religião, essa religião ela te dá um arcabouço de estrutura, de percepção da vida. Se você foi criado num nível social, ele te dá um arcabouço. Se você foi criado num nível cultural, ele te dá um arcabouço. Todas essas coisas somatizam, reverberam, multiplicam, cocriam e geram novas percepções do todo, das partes e do meio. Gera esses canais que te conectam, menos ou mais, uma fé mais ativa, uma fé menos ativa, uma introjeção mais grande, uma socialização maior, uma empatia menor, tudo isso tem a ver com essas conexões. Como essas percepções são feitas? Dependem muito de N fatores que a gente teria que falar múltiplas vezes. Mas o que eu gostaria de falar com você hoje sobre tudo isso a gente tem que entender que chega uma fase da nossa vida, e isso é muito importante, guarda bem essa dica. A gente vive 4 fases na vida. A fase da descoberta e da aventura. Até uma certa idade a gente não tem medo de nada. E a gente acredita que a gente está no mundo para tudo. E a gente quer descobrir o mundo, a gente quer descobrir o universo. Meu cabelo não estava bom, olha lá. A gente quer descobrir o mundo, a gente quer descobrir o universo, a gente quer provar tudo, a gente quer experimentar tudo, quer viver todas as aventuras possíveis. Eu não estou falando aqui de cair de paraquedas, eu não estou falando aqui de dirigir a 250 km por hora. Eu estou falando de experiências emocionais, lúdicas, físicas, afetivas e de todas as outras. A gente quer experimentar tudo, a gente se acha capaz de tudo. Existe muito ego, às vezes irresponsabilidade, responsabilidade demais. Tudo isso depende desses critérios que eu falei anteriormente. Essas colocações, essas conotações fazem ser quem nós somos, fazem estruturar quem somos e dão base do que somos. É em cima do que nós estamos edificados para seguir a nossa vida. É muito interessante isso. Por quê? Porque toda essa introjeção, toda essa percepção, toda essa análise, toda essa leitura, ela conceitua em nós aspectos dos quais nos fazem ser suscetíveis ou não a algo, suscetíveis ou não a alguma coisa. E o mais incrível de tudo é que o filtro de ler fora é o filtro que eu leio dentro. O filtro de entender fora é o filtro de como eu me entendo para dentro. O filtro de aceitar fora é o filtro de como eu me aceito para dentro. É muito incrível isso. Porque nós trabalhamos com espelhamento. A gente julga muito o outro pela gente. A gente julga muito o outro
pelo que nós somos capazes ou incapazes de fazer. E quando nós não estamos maduros o suficientes, quando nós não evolucionamos o suficiente, é muito comum a gente achar que o outro não é capaz de fazer o que nós não somos capazes, e se ele faz, é porque existe um agente facilitador para ser feito. Tem que saber essa fonte dessa renda, tem que saber de onde que essa mulher está tirando esse dinheiro, tem que saber como é que esse rapaz está conquistando essas coisas. Não que não exista crime, não que não exista corrupção, existem pessoas corruptas, criminosas, existem várias coisas, mas existem pessoas batalhadoras também, que lutam de sol a sol. Existem histórias e trajetórias que podem e devem ser respeitadas. Mas é muito comum, se eu olho para um lugar muito alto, se eu olho para uma pessoa que está num status maior do que o meu, é muito comum, quando não há maturidade, de eu olhar para essa pessoa e tentar encontrar nela o ponto amarelo em toda a imensidão azul da vida dela, para dizer: tudo bem que você é azul, mas você tem esse amarelo. Tudo bem que você tem isso, mas você não tem isso. Tudo bem que você faz isso, mas você não realiza aquilo. Tentar fazer com que a pessoa se diminua, porque é mais fácil para mim te diminuir do que subir e me elevar até você. É mais fácil quando eu estou nessa situação, eu não evolucionei, eu não cresci, eu não estou maduro o suficiente. Então é muito mais comum, é muito mais cômodo para mim te diminuir, te afrontar, te humilhar, confrontar você, do que eu aceitar que você tem algo para aportar para mim. E de eu parar e falar: desculpa, eu quero aprender com você, me ensina, me capacita, me ajuda, entendeu? Me estrutura. Isso é muito difícil. Isso é um processo de evolução muito grande que poucas pessoas alcançam. Eu estou trabalhando nisso tem anos. Bom, quando nós entendemos isso, nós entendemos que existe uma ótica de percepção de fora que depende muito de como está dentro, ok? Por isso que a Bíblia fala assim, que a gente pode deixar que as andorinhas voem na nossa cabeça, mas não podemos permitir que ela faça ninho. É muito complicado isso, é muito complicada essa situação, é muito difícil essa situação. Viver essa situação é muito difícil, trabalhar essa situação é muito difícil. E a convite é: como você olha o todo, como você vê o mundo e tudo que está acontecendo no mundo. Se as coisas não são raras para você, talvez elas não sejam raras para o mundo. Mas se elas são raras para o mundo, por que elas não são raras para você? O que em você está diferente do todo? O que o todo está diferente de você? Mas o mundo me obriga a aceitar isso. Mas e eu? Eu tenho que olhar para o meio que eu estou inserido. Como é que é a base disso? Como é que é a estrutura disso? Quais são os valores que fazem parte disso? Como é a composição dessa estrutura? E depois eu olho para as partes, para entender os meus pares. Uma coisa é a cidade, uma coisa é o bairro, uma coisa é o país, uma coisa é o planeta Terra, outra coisa é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos, a pessoa com quem eu me relaciono, a minha família, o líder da minha igreja, o amigo, o chefe da minha empresa, o meu subordinado. Essa é a minha parte. Como eu contribuo com isso? Como eu potencializo isso? Como eu me socializo com isso? Como eu me relaciono com isso? Qual é a minha percepção e qual é a percepção que eles têm de mim? É muito fácil de entender. Quando o ambiente está muito negativo, talvez sou eu que estou negativo. Quando o ambiente está muito conflitivo, talvez sou eu que estou no modo autodefesa. Temos que parar para analisar isso. Hoje eu te convido nesse vídeo a pensar um pouco mais sobre você mesmo, em todas as suas relações, em todas as suas percepções, em todos os conteúdos que fazem parte do seu todo, que fazem parte do seu meio e que fazem parte das partes que você pertence. Para que, em base a isso, você possa crescer, evoluir e prosperar. Eu te convido para um salto de evolução, para se preparar com a grande batalha que vem vindo aí, onde as pessoas precisarão estar habilitadas e capacitadas para isso. Beijo no seu coração. A gente se volta a falar amanhã. Tchau. Deus abençoe. Fica com Deus.